dia, povo abençoado, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu quero começar esse vídeo aqui de uma maneira diferente. Já quero começar agradecendo pelas inscrições. Semana passada, exatamente há 2 semanas, eu fiz um videozinho aqui bem curtinho, agradecendo pelos 25 inscritos. E hoje eu quero agradecer pelos 60 inscritos. Olha, que bom, o canal tá crescendo, isso graças a vocês que tem se inscrito, tem assistido os vídeos, tem curtido, tem comentado. Muito obrigada do fundo do meu coração. Confesso para vocês que meu objetivo é chegar a 1000 inscritos. E isso eu só vou conseguir se vocês me ajudarem, tá certo? Então, se vocês quiserem compartilhar nas redes sociais de vocês os meus vídeos, escolham um vídeo que vocês gostaram, não precisa ser todos, um que vocês mais se identificaram. E aí vocês podem compartilhar nas redes sociais de vocês e outras pessoas vão ter a oportunidade de ver o meu vídeo, os meus vídeos e se inscrever, tá bom? Mas hoje aqui eu tenho uma polêmica. Olha, depois que assistir os meus vídeos, alguém vai falar, ela tá no veneno. Mas na verdade o que eu tô é com o cajado na mão. E hoje ele vai arder no lombo das ovelhas? Não, porque cajado não foi feito para bater em ovelha. Cajado, ele tem assim na sua ponta, aquela parte assim, né, que é circular, que é para o pastor, né, quando ele cuidava do rebanho, ele usava o cajado com aquela parte assim, né, circular, para trazer de volta aquela ovelha que estava se desgarrando do rebanho, que estava querendo se perder do caminho. Então ele ia lá com todo o cuidado e trazia aquela ovelha de volta. Mas também o pastor pegava aquele cajado que era bem comprido e sentava no lombo dos lobos, né, que vinham para atacar. Nesse vídeo eu vou falar contra os lobos que se vestem de ovelha, tá bom? Então fiquem comigo até o final, não esquecendo de deixar o seu like, se inscrever para quem ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações para que vocês possam receber os meus conteúdos. E sim, vai ter polêmica, não esquece de comentar, tá bom, gente? É importante que vocês comentem, curtam e compartilhem para que o YouTube entenda que o conteúdo dos vídeos é relevante e para que ele possa oferecer para outras pessoas, tá bom? Então fiquem comigo até o final e bora! Bom, pessoal, eu quero já começar esse vídeo lendo aqui 3 textos da Bíblia para embasar tudo que eu vou estar falando aqui. E eu vou começar com um texto do Antigo Testamento e mais 3 textos do Novo Testamento. O primeiro texto se encontra em Ezequiel 34, do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: Ó filho do homem, profetiza contra pastores de Israel. Prega aos pastores nos seguintes termos: Assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Porventura, a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Entretanto, comeis a coalhada e vos vestis da lã, e ainda matais as melhores e mais robustos animais, mas desprezais o cuidado do rebanho. O segundo texto está aqui no livro de 2 Pedro, do versículo 1 até o 3, e depois do versículo 17 até o 19. Diz assim: Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles exploram vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para as quais será reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando
dos que vivem no erro, prometendo-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Agora, o terceiro texto está aqui em Marcos 13. Diz assim: então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esses textos aqui, irmãos, que eu li, está falando dos falsos profetas, dos falsos mestres que existiam lá no Antigo Testamento, antes do nascimento de Jesus, existiram no tempo de Jesus e existem também no nosso tempo. Mas, na verdade, tem um outro texto aqui que eu quero ler também. Está em Mateus 7, versículos 15 a 23. O título desse texto diz: pelos frutos se conhece a árvore. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como os lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Dura essa palavra, né, irmãos? Mas por que eu li esses textos todos aqui com vocês? Porque nós estamos vivendo esse tempo. Muitos falsos profetas estão se levantando. Muitas igrejas estão aí pregando um evangelho imediatista, um evangelho de só vitória, um evangelho de que vem para Cristo que você vai vencer, vem para cá que aqui você vai ser curado, aqui você vai ser liberto, aqui você vai ter prosperidade. É o que mais se vê hoje em dia, falar de prosperidade. Então você vem para cá, vem congregar aqui comigo, que você vai resolver todos os seus problemas. Irmãos, Jesus, ele não foi esse evangelho que ele pregou, de prosperidade, de bênção, de vitória. Pelo contrário, Jesus disse que veio trazer espada, que veio para separar o pai do filho, a nora da sogra, que ele veio trazer divisão entre famílias. Jesus disse que ele não tinha onde morar, que os passarinhos têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus se indignou profundamente quando ele chegou no templo, lá no período da Páscoa, esse que a gente está vivendo também agora, e viu tantos mercadores transformando a casa de Deus em mercado. Tanta gente ali dentro do templo do Senhor com seus animais para vender, dentro do templo, cambistas, trocando moedas, um verdadeiro mercado ali da igreja. E Jesus se indignou muito com aquilo, ele se irou. Ele foi lá, a Bíblia diz que ele virou as mesas, que ele expulsou todo mundo. Fora, vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de lobo. Empurrou as pessoas, tirou mesmo de lá aos berros. Jesus se indignou com isso. E hoje o que a gente vê em grandes igrejas... Olha, mas vou falar aqui de experiência minha. Tem uma certa denominação aí muito grande, né? Que ela faz umas vigílias que começa tipo 11 horas da noite, vai até 5 da manhã. Muito bom. Só que durante essa vigília, vende-se Bíblia, chaveiro, caneta, tudo que vocês podem imaginar. Cada meia hora passa lá um monte de obreiro vendendo livro
do pastor, vendendo Bíblias do pastor, oferecendo chaveiro, oferecendo canetas, oferecendo tudo que vocês possam imaginar, aí recolhendo envelope de votos. Eu já fui em umas 2 ou 3 vigílias dessa para acompanhar uma pessoa que fez parte da minha família, entendeu? Então eu tô falando porque eu vi, eu estive presente. Tem um outro aí de uma outra igreja também muito grande, que não se contentando com as ofertas, com as campanhas de arrecadamento, com os carnezinhos, com as coisas que eles vendem. Irmãos, essa igreja em específica que eu tô falando agora, sabe esses chaveirinhos que você compra lá na Praça da Sé, de bacia? Quer dizer, de bacia que eu digo é porque é muito fácil de achar. Cada chaveirinho daquele com um bloquinho custava 99 centavos. A pessoa estava vendendo lá durante os cultos um chaveirinho desse por R$ 1.000. Você que está querendo construir a sua casa própria, faça um voto. Pegue esse tijolinho aqui e você vai fazer uma oferta de R$ 1.000 para você ter sua casa própria. Como assim? Esse mesmo pastor dessa igreja, não contente em receber, né, tudo isso que eu falei, as ofertas, os dízimos, dinheiro de campanha, dinheiro das coisas que vem, esse ano você vai dar o trízimo. Você vai ter agora que trizimar. Da onde que tirou isso, irmãos? Da onde? O que tem de macumba gospel dentro da igreja? Eu digo macumba gospel porque é sal grosso que você vai levar para sua casa. É rosa vermelha ungida para colocar lá no vaso. É lencinho. Gente, é tanta coisa. É perfume, é anel. Gente, é tanta coisa. Tanta coisa que diz que é ungida para você levar para sua casa. É água do Jordão, do Rio Jordão, que é vendido uma garrafinha assim, de 100 ml por R$ 1.000, R$ 1.500. Gente, o povo está fazendo do Evangelho de Cristo um mercado sem limites. As pessoas estão fazendo da Igreja de Deus supermercado. Não são todas as igrejas, irmãos, não são todas. Mas principalmente essas grandes aí que elas competem em tudo, inclusive no nome, né? É mundial, é internacional, é universal. Quanto maior, né, a abrangência do nome, parece que maior a igreja, né? E é isso mesmo. Elas estão abarrotadas de gente. Eu não vou dizer para vocês que ali não acontece milagres, que não acontece libertação, que não acontece cura. Eu não vou dizer para vocês que ali não existe pessoas verdadeiramente convertidas, porque tem sim. Tem pessoas sim que são convertidas de verdade nessas igrejas. Porém, essas pessoas que têm compromisso com Ele, que estão ali de coração, o Senhor vai cumprir, o Senhor vai usar aquelas mesmas pessoas que estão ali fazendo da igreja supermercado, vendendo-se de tudo, vai usar essas pessoas para curar, para libertar, entendeu? Para expulsar demônio, porque quem faz não são essas pessoas. Quem faz é Deus, através dessas pessoas, não por causa delas, porque elas estão erradas, mas por causa daquela pessoa que crê verdadeiramente em Deus, que está ali de coração aberto, de coração puro, sabe? E muitas pessoas, irmãos, que estão nessas igrejas, estão lá porque elas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Essa que é a verdade. Muitas pessoas que vão para essas igrejas, vão porque vê muita propaganda na televisão, né, de mudança de vida assim instantânea. É tipo miojo. 3 minutos você recebe a bênção. Ah, porque eu morava, né, nem de aluguel, eu já estava morando de favor, não tinha o que comer, aí eu vim pra cá, em uma semana minha vida se transformou, hoje eu tenho casa na praia, hoje eu sou dono de empresa, hoje eu tenho carro do ano, tenho não sei o que, sabe, as pessoas correm atrás disso. Não vou dizer que não possa acontecer, irmãos, pode. O Senhor pode dar estratégias para as pessoas que estão endividadas para saírem das dívidas, só que esse não é o motivo principal de você ir à igreja, de você procurar Deus. O objetivo principal da gente ir a uma igreja, da gente procurar Deus, é porque nós reconhecemos que nós somos pecadores, porque nós reconhecemos que nós somos pobres, nos limitados, que sem Deus nada podemos fazer, nada somos,
que tudo que nós temos provém de Deus. Nós vamos à igreja porque nós queremos adorar ao Senhor. Esse é o papel da igreja, ganhar almas para o Senhor. O que vier, irmãos, é lucro. Deus, ele não tem que nos dar nada, nada material, porque tudo que Deus tinha de melhor para nos dar, ele já deu, que foi a salvação em Cristo Jesus, que foi a remissão dos nossos pecados através do sangue de Jesus derramado na cruz. Então Deus já deu o melhor que ele tinha. Ele não tinha que nos dar mais nada, por causa da sua imensa misericórdia, por causa da sua imensa bondade, seu imenso amor, que é um amor perfeito, que nos constrange. Ele nos abençoa com coisas materiais também, sabe? Mas esse não é o motivo pelo qual nós devemos procurar Deus. Porque tem gente que vai entrar na igreja com uma doença e nunca vai ser curado dessa doença. Ele vai morrer, pode até não morrer por causa da doença. Pode morrer por um outro motivo, mas aquela doença nunca vai ser curada. Tem gente que vai ser curada da doença, mas vai ficar com a sequela, para lembrar o que Deus fez por ele. Eu sou uma pessoa que posso falar assim, porque Deus já fechou a minha cova inúmeras vezes, irmãos. Desde que eu nasci, o inimigo luta com a minha vida, desde que eu tinha menos de 1 ano de idade. O inimigo luta com a minha vida para me tirar desse mundo. Mas quem escreve a minha história não é o inimigo. A minha vida não está nas mãos do inimigo, nem do governo, nem de médicos, nem de ninguém. A minha vida está na mão de Deus. Então Deus me preservou até aqui. Eu já fui curada de tantas doenças, irmãos. Eu já fui desenganada dos médicos muitas vezes. E a minha condição hoje de saúde, pelo problema de pulmão que eu tive, a minha médica, que já morreu, ela nunca teve a doença que eu tive, ela não teve as sequelas que eu tive, que eu tenho, aliás, mas ela morreu. E eu tô aqui, graças a Deus, firme e forte. Ela fala: Raquel, a sua condição, a condição dos seus pulmões, era para você viver com aquele carrinho de oxigênio, sabe? Que o pessoal usa, vive com aquela mangueirinha no nariz, com aquele carrinho de oxigênio. Era assim que era para eu viver, pelas condições do meu pulmão, mas eu tô aqui, ó, graças a Deus, eu não preciso de andar com esse cilindro de oxigênio. Eu tenho meus perrengues sim, eu tenho uma tosse crônica, que ela melhora bastante no verão. Eu amo o verão por causa disso também, porque no verão eu tô sempre muito bem, mas quando começa a chegar o inverno, quando o outono começa a já aproximar do inverno, que o tempo muda, que esfria muito, eu sofro. Só quem convive comigo sabe, né? Meus filhos sabem, meu marido sabe. Ultimamente até, irmãos, esses últimos 3, 4 anos até que eu tenho estado muito melhor. Eu não tenho tido crises como eu tinha antes, assim, de passar a noite inteira sem dormir, só tossindo dia e noite, dia e noite, dia e noite. Só quem me conhece, convive comigo, sabe. Mas eu tô aqui para honra e glória do nome do Senhor. E não é por causa disso que eu vou para a igreja, não é porque Deus fechou a minha sepultura, não é porque Deus me deu saúde, não, eu vou porque a palavra diz que Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Ele me escolheu para si. E quando você é um escolhido de Deus, irmãos, aconteça o que acontecer, você vai para o Senhor, você não sai mais. Já dei minhas voltinhas pelo mundo, já, quando eu era adolescente, né? Adolescente é uma fase muito difícil. Se você não estiver muito firmado na igreja, você acaba saindo, desviando. Já saí um tempo, né? Já fiquei aí no mundo, já curti muita coisa. Olha, irmãos, nunca me prostituí, nunca usei drogas, graças a Deus. Nunca fiz nada assim de errado. Eu gostava de dançar, eu gostava de ir pra discoteca, sabe? Na minha época era discoteca, eu gostava muito de dançar. Então eu dava assim uns perdidos, uns perdidos na minha mãe para poder ir pra discoteca, para poder ir dançar. Era isso que eu fazia, o meu negócio era dançar, sabe? E gostava de namorar. Mas os meus namoros também eram namoros tranquilos, né? Como hoje, não. Mas fiquei fora da presença do Senhor, assim, né? Fui dar uma passeadinha pelo mundo. Mas voltei, graças a Deus. E desde que eu voltei, tô aqui, firme e forte. Hoje em dia, a gente tá vendo igrejas muito cheias de gente, muito cheias, mas de gente que tá querendo só receber a bênção de Deus. E por que que eu li todos esses textos aqui, falando de falsos profetas? Porque é o que mais tem, irmãos.
infelizmente, existem muitos falsos profetas, né? E alguns são tão envolventes, parecem tão verdadeiros, que se a gente não tiver conhecimento profundo da palavra, a gente se deixa enganar, como eu li aqui agora há pouco. Já citei algumas coisas aqui, mas eu quero falar de 2 pastores que estão muito em alta, muito na mídia, que vocês devem conhecer, pelo menos já ouvi falar. Eu conheço, já ouvi falar e eu fui procurar, né, nas redes sociais e na internet. Mas eu procurei e achei, né, porque quem procura acha. Uma pastora aí, irmãos, que só a graça. Não assim, que só a graça que eu digo assim, não é denegrindo a imagem dela como pessoa, não é isso. Mas é uma pessoa assim que você olha nas redes sociais dela, você não fala que ela é uma pastora. Você fala que ela é uma influencer, uma blogueira, porque ela tira foto com cada look maravilhoso, sabe? Fazendo caras e bocas. Ela ostenta, onde ela tira as fotos, que é um local que ela escolheu, é um lugar bem bonito, assim, deve ser a sala da casa dela. Você vê por aquele local que é uma casa muito boa, uma casa muito chique. Você vê pelas roupas dela, você vê pela aparência dela. Mano, vou botar a aparência dela como ela era antes e como ela é agora, pra vocês verem se é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. E assim, tem algum mal em você se cuidar? Não tem. Tem algum mal em você querer ser bonita? Em você cuidar da sua aparência, do seu corpo? Não tem mal nenhum. Não tem mal você se vestir bem. Não tem mal nenhum em você viver bem. Em você ter uma boa casa, um bom carro. Não tem mal nenhum nisso, irmãos. Desde que você tenha se esforçado para isso. Você estudou, você fez uma boa faculdade, você prestou um concurso, você fez uma entrevista onde você foi aprovado, você tem um emprego muito bom, que você ganha muito bem e você pode ter uma casa boa, uma casa luxuosa, você pode viajar. Pode! Qual o problema? Nenhum. Deus recompensa o esforço de cada um, irmãos, né? Se você vê os grandes empresários que tem aí, eles são ímpios, né? Muitos, a maioria deles. Mas por que eles têm? Tirando a parte, né, da desonestidade, não é disso que eu tô falando. Mas eles se esforçaram, eles estudaram, eles trabalham, eles podem viver daquilo que eles têm. Eles podem usufruir de todo o seu esforço, todo o seu trabalho, de todo o seu estudo, do tempo que eles investiram em estudar, em se formar, em procurar um bom emprego. Não tem mal nenhum. O mal-estar, irmão, é usar a fé das pessoas para conseguir isso. O que a moda agora é pedir Pix, né? Essa abençoada dessa pastora, ela vai para um quarto de hotel que ela aluga lá. Aí ela leva umas pessoas lá que canta, né? E aí faz uma oração, lê uma passagem da Bíblia e prega, mas no final sempre tem um pedido de um Pix. E ela não gosta, irmãos. Ela não gosta não quando as pessoas confrontam ela. Ela faz umas lives aí, ela tem live aí, brigando, falando alto, esbravejando, falando que é inveja, que as pessoas que falam porque tem inveja. Mas não é inveja não, irmãos. Não é inveja não. Eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês verem. No dia que tem um culto, assim, porque eu dei uma olhada assim, bastante, né, nas redes sociais dela, no Instagram. Tem um determinado dia, que eu não sei qual é, que tem um culto, que ela vai vestida de uma túnica, parece que é de saco. Aí ela veste uma calça leg assim por baixo, e coloca aquela túnica e fica descalço e vai lá no meio do povo e profetiza. Só profetiza vitória, que coisa boa vai chegar. Tô vendo um CNPJ na sua vida, que Deus vai mudar, né? Mas nos outros dias que ela tá lá em cima do púlpito pregando, é um look mais bonito que o outro. E tem alguns que é um vestido assim tão colado que dá pra você ver o corpo dela todinho como que é. Sabe, irmãos, você pode se vestir bem, você pode se vestir com elegância, você pode se vestir
maravilhosamente bem, de uma maneira que não vai despertar em ninguém desejo, lascívia, em homem nenhum desejo, porque você está bem vestida, mas você está bem comportada. Acho desnecessário uma pastora ir pregar com um vestido coladérrimo no corpo, né? Com um salto super alto, que aí o salto ajuda, né, a empinar mais ainda. Desnecessário, irmãos, desnecessário. Aí você olha o Instagram da pessoa, tá lá ela curtindo viagens, sabe, bons pratos. Ela não, dela eu não vi esse bons pratos não. Vi de um outro pastor que é da mesma linha, que os dois são da mesma igreja, da mesma denominação. Então, é um pastor gato, é um pastor também que ostenta. Se você olhar nas redes sociais dele, tem viagens para os Estados Unidos. Tem até um videozinho. Eu vou pegar para vocês verem, irmãos. Só um minutinho, eu vou parar aqui um pouquinho para pegar o vídeo. Morar pra cá. Eu tenho que vir morar aqui urgente. Olha isso. $12 tu come aonde isso no Brasil? Lugar nenhum. Morar pra cá. Eu tenho que... Tá vendo, irmãos? A pessoa coloca um prato de comida lá. Vou até deixar a fotinha aqui, ó. Porque no vídeo eu não sei se deu tempo de ver direito. Mas é desnecessário você estar mostrando um prato que você está comendo, um prato chique, um prato caro nos Estados Unidos. Falando, vou até mudar pra cá, porque no Brasil não tem... Irmãos, sabe com o quê? Com o dinheiro das ofertas dos Pix que eles pedem para vocês. Para vocês não, para os membros da igreja deles lá. Por quê? Eles são cegos, guiando outros cegos, como diz a palavra do Senhor, sabe? Aqui na palavra de Deus, essa Bíblia aqui que eu estou usando, irmãos, a Bíblia King James, ela é muito boa, eu gosto muito, ela tem muitas partes assim que explica bem os versículos, sabe? Quando eu li aqui em Ezequiel 34, diz assim, ó, estava falando a profecia contra os maus pastores, ó. O pastor refere-se a todos quantos recebem a responsabilidade de liderança de um povo, muito especialmente os reis e seus oficiais, mas também os profetas e sacerdotes. Os sacerdotes, profetas, anciãos, príncipes haviam negado seu dever de lealdade a Deus, oferecendo ao povo tradições, visões, leis e costumes que não tinham como base a palavra de Deus, mas sim escusos desejos humanos. No fundo, em nossos dias, essas observações proféticas têm plena aplicação à igreja, quando seus líderes buscam prestígios e vantagens pessoais, além de bem-estar coletivo da congregação. Deste modo, estariam traindo sua própria vocação ministerial e de serviço a Deus, culpados como os falsos profetas. Tá vendo? É isso que está acontecendo com esses dois pastores aqui. Eles pegam a palavra de Deus, mas eles não pregam arrependimento. Eles não são como João Batista, que falava arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus pecados. Não, eles não pregam isso. Eles só pregam vitória, prosperidade. Aí as pessoas veem aquele pastor estiloso, né? Tipo bombado. Olha a foto dele. Vê essa pastora toda assim, ó, tipo blogueira. Acabam olhando para esses pastores e falam, não, também quero ser igual a eles. Eu vou congregar lá porque eu também vou ficar bem de vida, eu também vou poder me vestir desse jeito, eu também vou poder frequentar lugares que eles frequentam. São incautos. E as pessoas não querem pagar o preço, irmãos, não querem pagar o preço não, porque o evangelho do Senhor Jesus é renúncia. Então, é muito fácil, né, você olhar para o que é bonito, para o que é belo e desejar. E querer também se igualar. Não eu, não você, que já tem um tempo de caminhada, mas também tem gente que às vezes, ó, tá, ó, e fala, mas nada acontece na minha vida, acho que eu tô na igreja errada, acho que eu vou para aquela igreja, porque lá as coisas acontecem. Então, irmãos, é muito difícil, sabe?
Para quem ainda não se apercebeu, irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos aqui na Terra. Sabe? A palavra diz que no final dos tempos, guerras, rumores de guerras, pandemias, que o amor de muitos esfriariam, né? O amor de quase todos esfriaria, a tecnologia se desenvolvendo, pessoas se desconvertendo, pessoas que conhecem a palavra de Deus, apostatando da fé, indo para candomblé, mudando a sua identidade, a identidade que Deus criou. Agora, anteontem vi aí na mídia que já está agora não se contentando, né, em ser homossexual, agora ele quer mudar o gênero, já deu entrada no cartório para mudar o nome de masculino para feminino, parece que vai botar prótese, quer dizer, né, temos que orar por essas pessoas, temos que orar por ele, temos que continuar orando pela filha da Helena Tanuri, a Clara Tanuri, temos que continuar orando pela Priscila Alcântara, pelo filho da Estela. Sim, são jovens que são conhecidos e que influenciam muito outros jovens. Nosso papel como cristão é orar por eles. Claro que a gente fica decepcionado de ver o JA, né, desde pequenininho, né, na igreja, né, todo mundo conhece a trajetória dele e agora ver ele assim, né, a gente fica entristecido com isso. E agora, né, tem a igreja Cidade de Refúgio, que é a igreja que foi fundada pela Lana Holder, uma missionária que depois foi para a homossexualidade, depois se arrependeu, voltou para a vida normal, vamos dizer assim. Aí depois foi para a homossexualidade de novo e agora abriu uma igreja chamada Cidade de Refúgio, que acolhe todos os homossexuais, porque ela diz que a homossexualidade não é condenada na Bíblia, porque Deus nos ama como nós somos. Irmão, Deus nos ama porque Ele nos criou, mas todo aquele que vem para Jesus é necessário que muda de vida. Deus nos aceita de qualquer jeito, não. Ele nos chama como estamos, venha como está, Ele chama como nós estamos, mas não diz pra gente permanecer. Provérbios 28:13, se não me engano, diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que vivia na mentira, na fofoca, no adultério, no roubo, no tráfico, na pedofilia, né? Que era mal pagador, caloteiro, se ele se arrepender verdadeiramente, se voltar para Jesus, pedir perdão, se arrepender e deixar essas práticas, claro que essa pessoa vai alcançar misericórdia. Mas aquela que conhece a palavra, que já teve um encontro com Jesus e depois ela apostata da fé, a Bíblia diz aqui no livro de Pedro mesmo, acho que 2 Pedro mesmo diz, que é como o cachorro que volta ao próprio vômito, que é como a porca que depois de lavada, perfumada, ela volta para a lama, e que o estado dessa pessoa fica muito pior do que ela era antes de conhecer a palavra. Então, irmãos, nós temos que estar atentos, não deixar a nossa mente se contaminar por esses falsos profetas, por esses enganadores, porque o preço que eles vão pagar é alto, irmãos, é alto. De Deus ninguém escarnece, não. Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, não. De Deus não se zomba. Eu tinha deixado marcado aqui na Bíblia, outra parte aqui da onde que eu li aqui no livro de 2 Pedro, diz assim, olha: os olhos dos falsos mestres são cheios de adultério, não apenas lascivos, mas também intelectuais e principalmente espirituais, adulterando a verdade com mentiras e falsas inferências. Assim como os leões buscam atacar os filhotes e adultos machucados entre suas presas, os sedutores, que são os falsos pregadores, procuram ganhar para si os recém-convertidos e os imaturos na fé em Cristo. Na verdade, os falsos mestres querem liberdade para agir com absoluta licenciosidade, sem prestar contas de seus atos escusos a ninguém. Ainda que não reconheçam, são escravos do pecado e de suas próprias paixões descontroladas
e necessitam urgentemente do verdadeiro arrependimento em Cristo. Algumas pessoas conhecem a igreja e o Senhor, e por começarem a andar na boa influência dos crentes e aplicarem os princípios, que são os santos mandamentos da palavra ao seu estilo de vida, passam a vivenciar os aspectos de uma vida nova. Entretanto, na verdade, não nasceram do Espírito Santo no íntimo de seus corações e por isso, com o passar do tempo, não resistem aos baques das provações e à sedução das tentações e acumulam as suas próprias concupiscências. O crente sincero, nascido de novo, recebe o Espírito Santo em seu coração e ainda que lute a vida toda contra a carne e o diabo, está selado com Cristo para sempre e jamais perderá a sua salvação. Às vezes, muitos desses irmãos, eles começaram bem, eles converteram, foram, para uma igreja tradicional, congregavam ali, mas de repente eles começaram a olhar para o mundo, começaram a olhar para o outro, que tem mais, que vive uma vida diferente, melhor, digamos assim, financeiramente, uma vida de status. Aí eles se corrompem porque não foram verdadeiramente convertidos, sabe? Então eles se deixam seduzir pelas coisas da carne, se deixam seduzir pelos prazeres do mundo. Aí eles vão, fundam uma igreja e aí pregam, em vez de pregar a sã doutrina, que é a palavra de Deus, que é o evangelho da salvação, começa a pregar prosperidade, vitória, felicidade, que agora nós vivemos o tempo da graça, Jesus já pagou o preço por nós, a gente pode fazer o que a gente quiser, nós já fomos comprados por Cristo, nós já somos absolvidos do nosso pecado, então agora tudo numa boa, vamos viver a graça. E não é isso, irmãos. Ai dos pastores que conduzem as suas ovelhas para o abismo. Ai dos pastores que tosquiam as suas ovelhas, que vivem lá, pedindo pix. Vou deixar aqui para vocês também, para vocês verem umas fotos aqui dessa pastora e desse pastor. Toda campanha que tem lá, tem um pix embaixo. E tem um aqui que é o ó. Diz que o altar não toma, o altar devolve. Vou deixar aqui também para vocês verem. Então as pessoas ficam enganadas. Essa pastora, ela fez uma live, tinha mais de 7.000 pessoas naquela live. E ela falando assim, quem sentir no coração vai me fazer um pix agora no valor da sua idade. Mais de 7.000 pessoas, irmãos, assistindo uma live, uma com 50 anos, outra com 40, outra com 60. Quanto que ela não vai arrecadar? Uma outra live que eu assisti, não assisti em tempo integral não, foi semana passada que ela fez. Ela tá com uma blusa não é Louis Vuitton não, da Chanel, e você pode ver que aquela blusa não era uma blusa falsa, não era do Paraguai não, uma blusa da Chanel, e ela falando na live tinha mais de 16.000 pessoas, e ela pedindo para ofertar, para você fazer uma oferta ali, e todas as lives tem o número do Pix. Irmãos, isso é vender o evangelho. Estão tosqueando as ovelhas. Enquanto as ovelhas estão se sacrificando para ofertar e dizimar na igreja dessas pessoas, elas estão ostentando viagens, bons carros, boas roupas, bons restaurantes, ostentando na mídia, e a pessoa, o servo está lá. Mas por quê? Porque não conhece a palavra. Quem conhece o verdadeiro evangelho, irmãos, não se deixa enganar. Não se deixa enganar. As pessoas que trabalham na Casa da Moeda, que trabalham com dinheiro, eles são treinados, sabe com o quê? Com uma nota verdadeira. Eles pegam as notas verdadeiras e ali eles olham a nota, eles apalpam, eles sentem a gramatura do papel, a espessura do papel, pelo tato, eles vão conhecendo e reconhecendo uma nota. Quando eles pegam uma falsa, só no pegar eles já sabem que aquilo lá é falso. Então, para você conhecer o que é falso, não é você tendo contato com o falso, é você conhecendo o verdadeiro. Quem conhece a verdade não se deixa enganar por esses falsos profetas, por esses falsos pastores, por esse falso evangelho, irmãos. Quem conhece a verdade, essa aqui, que está contida na Bíblia Sagrada, não se deixa levar. Então, foi por isso que eu falei que hoje eu ia bater com o cajado,
nas costas aí dos lobos vestidos de ovelha, porque tem muito lobo, irmãos, no meio cristão, vestido de ovelha, arrebanhando pessoas e pessoas, milhares de pessoas. Eles não estão indo sozinhos, eles estão levando outros, como diz a passagem aqui. Mas naquele dia dirão: Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, Senhor. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Misericórdia, irmãos. Que nem eu nem você sejamos essa pessoa, mas que nós sejamos essa que o Senhor diga: venha, bendito do meu Pai, entra para o gozo do Senhor, para o gozo que está reservado para vocês desde antes da fundação do mundo. Então, irmãos, não se deixe levar pelo falso evangelho, tá bom? Não negocie a palavra de Deus. Não negocie, não compactue com essas pessoas. Não é porque a igreja está cheia de gente que aquela igreja ali é bem sucedida. É bem sucedido para quem está lá na liderança. Você pode ver que esses pastores todos aí dessas igrejas enormes, todos eles estão aí nadando em dinheiro. Mas a palavra diz que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Era isso que eu tinha aqui para hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, galera.